Provérbios 31, Conselhos de Rainha. O capítulo 31 dos Provérbios, dito de Salomão, é o desfecho final do livro de sabedoria do Velho Testamento. E este capítulo é dividido em duas partes. Primeiro, são as palavras do rei Lemuel de Massá, a visão, a profecia, o conselho que lhe fez educar sua mãe, de versículos 1 a 9. E a segunda parte é dedicada a descrever a esposa e mãe idealizada pelo sábio. Esta seção final é tão belamente escrita que poderia ser facilmente a primeira parte cantada, enquanto a segunda, no original hebraico, é uma composição feita em acróstico alfabético, com cada verso iniciado com as consoantes hebraicas. Dependendo da sua versão, em cada versículo tem Aleph, Bet, Vav, Zayin, Het. Isso são as letras do alfabeto hebraico. No hebraico, cada verso sobre a mulher virtuosa começa com uma letra do alfabeto. Enquanto o livro de Provérbios se iniciou com o ensino do rei Salomão, a obra termina agora com os conselhos de uma rainha-mãe. E enquanto em sua maior parte o livro de Provérbios enfatizou o homem ideal, finaliza com um lindo poema, louvando e engrandecendo a mulher que teme ao Senhor da aliança. Está vendo que Deus deixou o melhor para o final. E o equilíbrio divino não deixou ninguém se sentir excluído. Nós homens podemos ainda aprender muito com os conselhos de uma rainha-mãe, enquanto que as mulheres, inclusive as solteiras, podem tirar proveito da descrição que o sábio faz daquela que só recebe elogios. Provérbios 31, versículo 1 a 9. Que título poderíamos dar para esta parte? O título é simples, mas para nunca mais esquecer: quem ama, educa. Amém? Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e das suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca, ó Lemuel, a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Quem ama, educa. Lemuel podia viver dizendo assim: minha mãe sempre dizia isso. O versículo 1 diz: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhes ensinou quem? Sua mãe. O rei Lemuel, sábio e adulto, ele tinha boas lembranças de sua mãe. Então, mesmo sendo rainha, ela não deixou que os compromissos sociais a impedissem de cumprir o seu papel principal. Qual é o papel principal? Ser mestra do bem.
educadora no lar. Ela ensinou. Amém? Ensinou. Ensinar inclui conduta e oralidade. É preciso exemplificar e falar. Não só exemplificar, mas também falar com clareza o que se deseja e espera de um filho. É preciso falar. Porque se você só der um exemplo, ele vai dizer, mas você nunca o quê? Me falou? Está vendo? Então é preciso falar. A missão de mãe é qual? É ensinar seus filhos. Enquanto o pai às vezes está a maior parte do tempo fora, provendo a subsistência e cuidando de negócios. Então, será que esta missão está sendo cumprida adequadamente na sociedade atual? O que vocês acham? Eu sinto que as pessoas preferem ser pagas para cuidar e ensinar os filhos dos outros do que aos seus próprios. E qual é a aplicação? O rei Lemuel teve uma mãe que lhe ensinou e o aconselhou no caminho da sabedoria. E você não precisa ser rainha para guiar seus filhos no caminho de reis. Amém? Mãe que não ensina, me desculpe, não é mãe segundo a vontade de Deus. O versículo 2 enfatiza o amor. Que te direi, ó filho dos meus votos, ó filho dos meus ventres, ó meu filho, que te direi. O versículo 2 enfatiza o quê? O amor e a preocupação de uma verdadeira mãe. Ela considerava Lemuel o quê? Não um estorvo, mas um presente divino, muito desejado. A primeira coisa que um filho faz ao nascer não é ouvir. A primeira coisa que um filho faz ao nascer é sentir. Sentir. Um filho precisa sentir que é amado e muito querido por quem? Pela própria mãe. Nós podemos amar nossos filhos de verdade e ainda assim eles não se sentirem amados. Qualquer filho pode perguntar para uma mãe e um pai: pai, mãe, você me ama? E o pai vai dizer o que diante dessa pergunta? Sim, filho, é claro que eu te amo. Mas isso nada pode adiantar se o filho realmente não sentir que é amado. Então, qual é a aplicação? Que a primeira necessidade básica de todo filho ou criança não é comida, é amor. É amor. Filhos revoltados são filhos que foram mal amados. As crianças e jovens precisam ter certeza de que realmente nós gostamos muito, mas muito delas. Amém? Muito bem. Então, olhando o versículo 3 agora, embora Lemuel fosse provavelmente ismaelita, também um descendente de Abraão, por sua ligação com Massá, ele devia saber que a lei dos israelitas aconselhava os seus governantes de não ter muitas mulheres. O primeiro conselho de sua mãe foi na área do domínio próprio
sobre a sua cobiça. O conselho da rainha mãe é amplo. Não tenha muitas esposas. Controle seu apetite físico. Ao invés de usar as mulheres, elas usarão você. A paixão cega tão rápido quanto a bebida. Os prazeres íntimos custam caro demais. Tá vendo? E uma rainha mãe experiente sabia que toda nação tem uma história sobre reis que caíram por causa da cobiça e do desejo. Pode estudar a história de todos os povos antigos que tiveram reinados. E sempre vai ter a história de um rei que caiu por causa dos seus desejos. Inclusive Israel, não é verdade? A história de Davi, Batseba, é um exemplo. E qual é a aplicação? Nós precisamos ensinar nossos filhos sobre o risco de namorar cedo demais e acabar se envolvendo em situações embaraçosas para o resto de sua vida. Porque essa área íntima nossa, ela sempre deixa consequências. Ou em nós, ou nos outros, ou em terceiros. E isso pode levar uma vida inteira sem resolver. Então, domine o seu desejo, ao invés de ele dominar você. Amém? Esse era o conceito da mãe. E o segundo conceito é contra a ingestão de bebidas alcoólicas. E claro, lembra, ela exemplifica e fala. Então a mãe de Lemuel, ela não bebe vinho. Ela não procura bebidas alcoólicas. Amém? Porque ela tem que ensinar e ela tem que exemplificar. Então o segundo conselho é contra a ingestão de bebidas alcoólicas. Pessoas de alta responsabilidade devem entender que não é conveniente beber ou ficar desejando experimentar. Eu lembro que tinha uma propaganda de cerveja quando meu filho tinha 2 anos e a propaganda era experimenta, experimenta, né? E a criança começou a falar experimenta e nós falamos não experimenta, né? Então a bebida, o que eu ensino para meus filhos, né? E você pode discordar, mas eu gostaria que você concordasse. Mas você pode discordar, você é livre. O que eu ensino para meus filhos é que a bebida é uma desgraça. Esse é o meu ensinamento para eles. Então a sobriedade é necessária ao Filho de Deus para que faça cumprir a lei de Deus e não cometa ele mesmo injustiça. Amém? A bebida nunca ajuda, sempre atrapalha, né? E a mãe compara o rei com os miseráveis e desvalidos que se acham desiludidos na sarjeta da vida. Essa mulher sabia ensinar, tá vendo? Esses últimos sim, os desiludidos na sarjeta da vida, miseráveis e desvalidos, esses últimos sim podem ter algum benefício na sua fuga da realidade. O príncipe, porém, com tanta gente dependendo dele, não está na mesma posição. Amém? E qual é a aplicação? Boca de rei ou boca de desvalidos amargurados? Você escolhe qual você quer ter. Boca de rei ou boca de desvalidos amargurados? Os que se acham na rua da amargura, sem autoestima, abrem a boca para todo o vinho e todas as bebidas alcoólicas. Mas o rei também abrirá a sua boca. Para quê? Para fazer justiça. Que a sua boca não seja aberta para o vinho, mas para lutar pelas pessoas
que necessitam e que não têm voz própria e precisa que alguém abra a boca por elas e fale. Conselho de rainha não se despreza, nem de mãe, e muito menos de Deus. Quando o rei Lemuel obedeceu sua mãe, ele acabou fazendo a vontade de Deus 4 vezes. 4 vezes. Não dando só força às mulheres, não ingerindo bebidas alcoólicas, mas fazendo a vontade de Deus, fazendo e 4, obedecendo sua mãe, porque isso também era a vontade de Deus. Amém? Está vendo? Então, se você é um bom filho, siga você também estes conselhos. Quem ama, educa, e quem ama também obedece. Amém? Obedece. Muito bem. Provérbios 31, versículo 10 a 31. Então, vai falar de quem? Vai falar dela. Será que ela está aqui entre nós? Será que tem alguma dessa aqui, dessa joia entre nós? Algum rubi desse jeito? Então, Provérbios 31, 10 a 31, ela merece. Hoje estamos com subtítulos muito curtos. Quem ama educa, ela merece. Tá vendo? Estamos curtinhos hoje. Ela merece a bela composição deste último provérbio em forma de poema. São 22 letras no alfabeto hebraico e são 22 versículos neste poema. Então, Provérbios 31, 10 a 31. Então, será que temos alguma mulher desse tipo em nosso meio? É possível? Por que não? Então, versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? É uma boa pergunta. Quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Está vendo? Infelizmente, não são todas as mulheres que você vai conhecer e ver assim. O versículo diz: quem a achará? Quem a achará? Você por acaso sai na rua e você tropeça em rubis e pedras. Não, então você também não vai tropeçar em mulheres virtuosas por aí. Então quem a achará? Esta é a mulher rubi. Valiosa, mas difícil de encontrar. Mas ninguém precisa perder as esperanças, amém? As discípulas de Jesus podem crescer espiritualmente e se transformarem numa mulher mega-sena, uma mulher valiosíssima, está vendo? Versículo 11 diz assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, está vendo? A mulher descrita pelo sábio é uma esposa. O marido faz o quê? Confia nela de coração. Ele não vai achar uma carta de despedida. Ela não vai mentir. Ela não adulterará contra ele. Ela não o difamará. Ele está 100% seguro ao lado dela. Amém? E ela não desperdiça o seu dinheiro, seus bens ou seus bens. Versículo 12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa não é bondosa só no começo do casamento, só na lua de mel, só nos primeiros 5 anos. Não. Ela não piora a sua relação com o marido com o passar dos anos. Ela continua fazendo só o bem a ele todos os dias da sua vida, E esses dias podem ser muito longos se o homem for viver muitos anos. Muito bem. Versículo 13 e 14: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante,
de longe traz o seu pão. Está vendo? Então, em algum momento, ela pode fazer trabalhos manuais para também contribuir com o sustento da família. No mundo antigo, muitas mulheres trabalhavam na fabricação dos tecidos. Quando retorna para casa, a mulher virtuosa não chega de mãos vazias, amém? Ela traz o seu pão, amém, Cláudia? Muito bem. Versículo 15 diz assim: é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, ela não descuida do bom andamento de sua casa, deixando as coisas prontas de antemão, e para isso levanta, que horas? Muito cedo, né? Nem clareou ainda, e ela já está pensando sobre o bom andamento da sua casa. Então ninguém sob a sua direção fica ocioso ou em dúvida sobre os seus afazeres. Muito bem, versículo 16 diz assim: examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então este verso indica que ela, a mulher virtuosa, sabe fazer investimento. Ela sabe multiplicar aquilo que ela mesma produz. Ela é o contrário da mulher desperdiçadora. Ela multiplica, amém? Ela sabe fazer investimentos e ela multiplica o seu suor, né? Aquilo que ela produz. Versículo 17 diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Então, a mulher virtuosa, ela tem uma capacidade regenerativa. Ou seja, depois que ela descansou um pouquinho, ela não esmorece, não desanima, então ela volta a ter a mesma disposição. Amém, nosso povo? É isso mesmo, né? Versículo 18 diz assim: ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada, o quê? Não se apaga de noite. Muito bem. Então ela entende que tudo que faz é importante para a família. Tudo que ela faz é benéfico. Ela entende que tudo que faz é importante, e quando vem a dificuldade, porque a noite sempre chega. Pode estar tudo tranquilo, mil maravilhas, mas a noite sempre chega. E quando vem a dificuldade, ela, a mulher virtuosa, nunca perde a esperança. Amém? A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela serve de guia para quem entra em desespero. Amém? Versículo 19 e 20 diz assim: estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Então estes versos declaram que a mulher virtuosa usa as suas mãos tanto para o trabalho, na máquina de costurar ou fiar, como para o socorro dos necessitados. Então, qual é a marca forte dessa mulher? É o altruísmo. Amém? A mesma mão que trabalha todo dia não é a mão que se encolhe para a pessoa que tem necessidade. O altruísmo é marca forte dessa mulher. Amém? Versículos 21, 22 e 23. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra de Canaã.
Está vendo, Paulo? A mulher virtuosa é precavida. Não, Paulo não é mulher, mas ele vai ter esposa. A mulher virtuosa é precavida. O mau tempo não pega a sua família de surpresa. Ela já se proveu de tudo o que precisava, amém? Sua casa tem tudo o que precisa. E o seu marido é o melhor vestido numa reunião de negócios, né? Essa reunião não pode, é da igreja, família, né? Então o seu marido é o melhor vestido numa reunião. Então conhece esse homem pela mulher que ele tem, né? E vice-versa. Versículo 24 e 25 diz assim: ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, o quê? Não tem preocupações. Está vendo? Então, às vezes, a mulher virtuosa tem um dom para comercializar os produtos que faz com seu esforço. E por causa dessa disposição, coragem e dignidade, ela não teme o amanhã. Está vendo? Então, não só porque ela confia em Deus, mas porque ela se preparou para o amanhã. Amém? Isto é